Fala, meus amigos assombrados da madrugada. Agora já vai dar por volta de umas 9 horas da noite. Esse vídeo é especialmente para você ver à noite, de madrugada, por volta das 3 da manhã, né, na hora que você vai ir ao banheiro, tomar aquela água, sempre lembrando das luzes apagadas. Meus amigos, alguns contos, eles são fragmentados e vão se perdendo pela história. Outros já são bem recentes, nós temos vários contos aí que são 80%, 90% a gente consegue trazer informações bem nítidas. E há contos que foram de grande impacto na sociedade da época, só que de alguma forma as pessoas tentaram tapar esse conto e vários outros que eu vou trazer para vocês. Eu vou trazer a história do Mosteiro do Diabo. Por que se ficou esse nome, você sabe? Não? Então se acompanha aí e eu vou te explicar. Depois você vai compartilhar esse vídeo para aquele amigo seu que você vai entender melhor. Por volta do ano de 1620, Espanha, Servilha, uma cidade chamada Carmona. O governo local viu que os monges franciscanos, dominicanos, precisavam de um local para colocar eles. Então foi doada uma terra a uns 20 quilômetros da cidade, como se fosse uma colina, e ali foi colocado eles, foi construído um mosteiro em onde abrigavam. Mas, para eles não viverem só de doação, o que foi feito? Eles tinham uma grande horta, um pomar, e segundo os relatos, eles também tinham alguns animais, possivelmente vacas, ovelhas, porcos, galinhas, etc. Ficou conhecido também o local ficou conhecido como o Mosteiro das Flores ou o Mosteiro da Horta, porque era um local muito belo. Passando um tempo, por volta do ano aí de 1680, existia ali já um grande número de pessoas dentro daquele mosteiro, dos monges, e era o costume, tá, de toda noite, era como se fosse umas celas, tá, gente? Os quartos eram umas celas, então eram abertos por dentro, e sempre pelo monge superior, que fechava à noite, e de manhã cedo abria as portas, para que iniciasse as primeiras missas, e todos ali presentes. Desse mosteiro só sobrou uma pessoa, com o nome de Juan. Olha só a história que bacana que ela é. Por volta do dia 2 de novembro, Juan conta que uns 20 dias antes do ano de 1680, chegou um noviço, um senhor já de idade, e era um monge, mas ele não conversava com ninguém, ele ficava só afastado nesse convento. E esse mosteiro, desculpa, ele sempre ficava afastado. Mas por ele ficar afastado, as pessoas achavam que era algo natural dele, não era algo diferente. Esse mosteiro, ele passou por alguns momentos em que houve como se fosse uma fome. A horta não produzia, o gado começou a morrer, as plantações, o pomar não frutificava, e simplesmente alguns monges, tá? Existem dois documentos guardados que relatam essa história. Esses documentos são oficiais, estão guardados. Pode ter mais documentos? Podem, mas só tem 2. Então, esse mosteiro, ele passou por essas situações e alguns monges começaram a furtar
coisas das fazendas ao lado. O governo como é que eu te falar assim? Fez, vamos dizer assim, uma caravana com alimentos e mandou para o mosteiro. Logo após a chegada desse último monge, aonde o Juan relata isso, algumas coisas começam a acontecer nesse mosteiro. E depois vou te mostrar as duas vertentes. A primeira coisa que acontece. No dia 2 de novembro de 1680, o Juan acorda na sua cela, vê que a porta ainda está fechada, mas simplesmente ele acreditava que tinha acordado muito cedo. Ele volta a meditar e estar em orações. Passando um tempo, ele escuta alguns passos e escuta a porta se abrir ou ser destrancada, e ele olha no corredor e todas as portas abertas, ninguém no mosteiro. Imediatamente, pelo rigor do mosteiro, ele saiu correndo porque ele achava que tinha cochilado ou perdido a primeira missa matinal. Chegando lá, não tinha ninguém na capela. Ao lado da capela ficava a cozinha. E embaixo da cozinha ficava o porão, onde eles guardavam vários tipos de alimentos para que pudessem se alimentar. Aonde ali os animais eles penduravam para fazer os cortes, os embutidos que já eram daquele tempo, queijos, essas coisas eles guardavam ali. Passando alguns instantes, o Juan, ele escuta gritos, gemidos, mas ele achou que vinha da cozinha, então ele vai em direção à cozinha. Chegando à cozinha, ele percebe que não tem ninguém e ele escuta que no porão. Aí acontece o sobrenatural, abre todas as portas, todas que você vai imaginar na sua cabeça. Quando ele desce as escadas, ele se depara com uma cena de filme de terror bem complicada. Todos os monges estavam pendurados no teto do porão, naqueles ganchos que pendura carne de animais. Todos. A maioria já sem vida. Todos. E ele, naquela situação desesperada, ele vê como se fossem pequenas criaturas devorando esses monges. Lembrando que tem 2 documentos oficiais que relatam isso, tá? E ele vê que aquelas criaturas começam a devorar as pessoas e todos, apenas aquele último monge que não ficava junto com as pessoas, que chegou por último, não estava lá. Ele percebeu que aquele monge poderia ser algo maligno ou o próprio diabo disfarçado. Mas, bem, ele se depara com essa situação e essas criaturas se aproximam dele e formam como se fosse um rosto. E ele, atordoado, vendo aquilo tudo, ele ouve uma seguinte frase: eu deixei você viver para que você pudesse me anunciar. Eu sou Satanás. Logo, ele tenta sair dali, mas não consegue. Ele perdeu força nas pernas, em meio a como se ele quisesse desmaiar e se reanimar. E ele consegue sair daquele porão, aonde o porão inexplicavelmente pega fogo. Juan percorre esses 20 quilômetros e busca nas autoridades, explica o que aconteceu. Ele foi tido como culpado e ficou preso, no relato dele. No outro dia, autoridades e várias pessoas vão até esse local para fazer o quê?
ver o que ficou. Olha só a loucura, gente. Um homem sozinho não teria, o Juan sozinho não teria capacidade humana de fazer isso com todos os monges, não teria. Quando as pessoas se aproximam de lá, elas veem uma figura no alto de uma torre, como se fosse algo negro, todo vestido. E as pessoas, imaginando que seria o inimigo, algo diabólico, sobem e começam a rezar. Segundo os relatos, uma ventania joga várias pessoas ao chão e dá como se fosse um terremoto. Passando mais um dia, mais pessoas e autoridades vão ao local para que pudessem dar um enterro digno a todos que perderam a vida ali. Aquelas pessoas do porão, muitos que perderam sua vida no meio das chamas, o porão é um local escuro, então eles acenderam tochas para que pudessem fazer tipo valas e colocar os corpos. Simplesmente as pessoas relatam que o céu ficou escuro e formou um grande rosto, como se fosse uma criatura. E no meio desse rosto, do nada, cai um raio. E eles escutam uma voz dizendo assim: morte a todos, morte a todos. A igreja viu que a situação não era fácil, que era algo que estava fugindo do controle, ordenou que missas fossem feitas e muito sal fosse jogado em volta, como se fosse feito um círculo de sal em volta do mosteiro. Missas e missas e missas e missas. Aquele local ficou ali e com o tempo várias e várias pessoas foram se esquecendo desse local. O tempo se passou, tá? Mas manifestações sempre aconteceram naquele local. Se você acha que é o fim da história, você se engana. Passando gerações, esse mosteiro, as terras foram vendidas, compradas, parece que se tornou uma escola onde freiras davam aula para crianças, mas tinha alguma coisa que teve várias, segundo os relatos, tá? Várias crianças perderam também a vida ali e depois desistiram desse local. Hoje é só um local abandonado. Então teve várias situações, várias e várias pessoas que estudam essa parte voltada ao sobrenatural vão para esse lugar fazer estudo. Então, vários pesquisadores que tem aquele radinho, que eu esqueci o nome agora, levando esse rádio a vários locais, registraram próximo ao altar dessa antiga igreja, onde era um monastério, menos 15 graus. E eles conseguiram ouvir vozes dizendo: reze por nós, reze por nós, reze por nós. Evidências de puxão de cabelo, tapas, gritos, choro, fotos. Muitas vezes as pessoas várias pessoas de dia assim, vários relatos que viram vultos passando dentro desse mosteiro, nas janelas, onde era, né, que ficava aquela janela, como se fosse, você olhasse rápido, um vulto. E para fechar com chave de ouro esse mosteiro, existe também um lado mais sobrenatural.
Ele ficou abandonado, mas existem pessoas que gostam do sobrenatural e cultuam essas entidades. E esse mosteiro é como se ele fosse um portal. Existem vários relatos de pessoas que desenharam pentagramas, animais que foram sacrificados. Existem relatos de pessoas que acompanharam e viram essas coisas lá. Acharam várias marcas de sacrifício. Então, se é um local que você quer conhecer e tenha vontade de conhecer, é esse local. Essa história, ela passa por várias e várias gerações, mas ela não é tão falada. É como se alguém tivesse tentado, todo mundo combinou de encobrir essa história. Parece que toda vez que ela é contada, alguma coisa acontecia nesse local. Então é um dos locais mais marcantes que tem ali em Carmona, Sevilha, Espanha. Não sei se você sabia dessa história, desse fato. Lembrando, há relatos, tá? 2 documentos oficiais que ainda existem dessa situação.